O livro Teologia Protestante no século XX de Paul Tillich é uma obra seminal que analisa o desenvolvimento e as principais correntes teológicas do protestantismo no século XX. Tillich, como filósofo e teólogo, traça um panorama crítico, enfatizando as mudanças de perspectiva na teologia protestante e seu diálogo com a cultura moderna. As ideias principais incluem conexão entre teologia e cultura. Tillich argumenta que a teologia protestante do século XX deve ser entendida em interação com a filosofia, a ciência, a psicologia e outros campos do saber. Ele vê a teologia como uma resposta às questões fundamentais da existência humana, enraizada no contexto cultural. Crise da teologia tradicional. O autor aponta como as ideias teológicas clássicas enfrentaram desafios com o avanço do pensamento moderno, especialmente com a secularização, o existencialismo e o impacto da crítica bíblica. Nova ênfase na experiência religiosa. Tillich destaca que muitos teólogos do século XX buscaram uma abordagem mais existencial e experiencial, indo além de doutrinas formais para se focar na vivência da fé. Impacto da teologia dialética. Ele discute a importância de figuras como Karl Barth, que reagiram contra o liberalismo teológico, enfatizando a transcendência de Deus e a centralidade da revelação. Perspectiva existencialista. Tillich incorpora conceitos existencialistas em sua própria teologia, como a busca pelo sentido último e a análise da condição humana em termos de alienação, dúvida e ansiedade. Teologia como tarefa crítica. Para Tillich, a teologia não é apenas uma repetição de tradições, mas uma investigação contínua que deve criticar a cultura e ser criticada por ela. A teologia como universal. Ele defende que a teologia protestante não é um fenômeno puramente ocidental, mas um esforço universal para articular a experiência cristã em um mundo em mudança. Essa obra oferece uma visão ampla sobre as tendências e os desafios enfrentados pela teologia protestante no século passado, além de propor um diálogo renovado entre fé e razão. A estrutura de capítulos do livro Teologia Protestante no século XX, de Paul Tillich, é organizada de forma a apresentar as principais correntes teológicas e suas influências no século XX. Embora o texto não siga uma divisão rígida em capítulos temáticos, a obra pode ser compreendida em seções principais baseadas nos tópicos abordados. Aqui está uma síntese da estrutura. Introdução. Tillich apresenta a tese central do livro, destacando a relação entre teologia e cultura e situando o protestantismo no contexto das mudanças intelectuais e espirituais do século XX. A crise da teologia protestante tradicional, análise do impacto da modernidade, da secularização e do avanço das ciências naturais sobre a teologia protestante. Essa seção reflete sobre como a crítica bíblica e a filosofia minaram muitas certezas tradicionais. O liberalismo teológico, discussão das tentativas do protestantismo de dialogar com a modernidade através do liberalismo teológico, destacando nomes como Adolf von Harnack. Tillich analisa a ênfase desse movimento na ética e na razão como fundamentos da fé cristã, a teologia dialética e a reação ao liberalismo evangélico, exploração da teologia dialética com foco em Karl Barth e Emil Brunner. Tillich examina a rejeição do liberalismo e o retorno à transcendência de Deus e à centralidade da revelação bíblica. O existencialismo e a teologia protestante. Abordagem do impacto do pensamento existencialista, influências de Søren Kierkegaard e Martin Heidegger sobre a teologia, incluindo a própria perspectiva de Tillich sobre a condição humana, alienação e busca pelo sentido último. A renovação do estudo bíblico e da exegese. Análise do avanço da crítica bíblica, da hermenêutica e dos novos métodos de interpretação que moldaram a teologia no século XX. Teologia e ciência. Reflexão sobre o diálogo entre a teologia protestante e as descobertas científicas, especialmente no que diz respeito à cosmologia, biologia e psicologia. Conclusão e perspectivas futuras. Tillich resume as principais tendências do século XX e oferece uma visão sobre como a teologia protestante pode continuar relevante em um mundo em constante transformação. Essa estrutura geral reflete os temas abordados na obra, que não segue uma divisão formal rígida, mas sim uma progressão argumentativa contínua. Caso você precise de informações mais detalhadas sobre cada seção ou sobre alguma ideia específica, posso explorar com mais profundidade. Na parte dedicada a
Crise da teologia protestante tradicional, em Teologia Protestante no século XX, Paul Tillich aborda as tensões que o protestantismo enfrentou diante das transformações culturais e intelectuais da modernidade. Ele analisa como as certezas teológicas herdadas da Reforma e do período pós-Reforma começaram a ser desafiadas por movimentos filosóficos, científicos e sociais. Abaixo estão os principais aspectos dessa seção. Contexto histórico e cultural. Tillich começa situando a crise no contexto do avanço da modernidade, marcado por fenômenos como secularização, a redução da influência da religião na esfera pública e sua substituição por paradigmas científicos e racionais. Avanço das ciências naturais. Descobertas como a teoria da evolução de Darwin e a ascensão do método científico colocaram em xeque explicações religiosas tradicionais sobre a criação e o papel de Deus no mundo. Crítica bíblica. O desenvolvimento de métodos históricos e críticos de interpretação bíblica, especialmente na Alemanha, levou à desconstrução de leituras literais das Escrituras. Tillich destaca como isso minou a autoridade absoluta da Bíblia. Revolução industrial e urbanização. Transformações sociais e econômicas enfraqueceram os vínculos tradicionais entre as comunidades e a fé, promovendo questionamentos sobre a relevância das doutrinas religiosas. Filosofia e a teologia protestante. Tillich aponta que a filosofia moderna, especialmente o idealismo alemão, como Hegel e o positivismo, teve um impacto profundo na teologia protestante. Os principais pontos incluem crise da metafísica tradicional. A teologia clássica, baseada em categorias fixas de ser, sofreu com a ascensão de sistemas filosóficos que colocavam a experiência e o devir no centro do pensamento. A emergência da dúvida existencial. Movimentos filosóficos como o existencialismo, inspirado em Kierkegaard, colocaram em evidência a alienação, o desespero e a incerteza como aspectos centrais da experiência humana, questionando as respostas simples e consoladoras da teologia tradicional. Crise do liberalismo teológico. Tillich critica a teologia liberal do século XIX, que tentou reconciliar a religião com a modernidade. Segundo ele, o liberalismo enfatizava excessivamente a razão e a ética, muitas vezes reduzindo o cristianismo a um sistema moral ou a um sentimento subjetivo de dependência de Deus, como em Friedrich Schleiermacher. Essa abordagem ignorava a profundidade das questões existenciais e a dimensão transcendente da fé, deixando o protestantismo vulnerável a críticas mais profundas do niilismo e do materialismo. Fragmentação e perda de relevância. Tillich observa que a crise resultou na fragmentação da teologia protestante em várias correntes. Algumas tentaram preservar os dogmas tradicionais, isolando-se da cultura moderna. Outras buscaram modernizar a fé, mas frequentemente perderam a conexão com a transcendência e o mistério divino. Ele aponta que essa crise expôs uma dificuldade central: como a teologia pode continuar relevante em um mundo onde a ciência, a tecnologia e a autonomia humana se tornaram os pilares do pensamento. Oportunidade dentro da crise. Apesar de diagnosticar a crise como um problema profundo, Tillich a vê também como uma oportunidade. Para ele, a teologia protestante precisava reformular suas bases. Em vez de rejeitar a modernidade, a teologia deveria dialogar criticamente com ela. Era necessário ir além da mera preservação dogmática ou da adaptação superficial, buscando uma renovação que integrasse as dimensões existenciais e espirituais da fé à luz da cultura contemporânea. Tillich, portanto, apresenta a crise não apenas como um momento de declínio, mas como um chamado para a transformação criativa da teologia protestante. Essa perspectiva moldaria suas propostas teológicas em outras partes do livro. Paul Tillich, em sua obra Teologia Protestante no século XX, faz uma análise comparativa entre a ortodoxia protestante ocidental e a ortodoxia oriental. Essa comparação não é um foco central, mas aparece em momentos nos quais ele explora as diferenças teológicas, culturais e históricas entre as tradições cristãs, destacando como essas distinções moldaram a resposta de cada vertente às crises modernas. Abaixo seguem os detalhes principais dessa análise. Relação com a tradição ortodoxa oriental. Tillich enfatiza que a teologia oriental, especialmente no cristianismo bizantino, permaneceu profundamente enraizada na tradição patrística e na continuidade litúrgica. A ortodoxia preservou um foco na experiência mística, na contemplação e transcendência divina, destacando a teose, união com Deus,
como objetivo principal da vida cristã. Ortodoxia protestante. No protestantismo, especialmente após a Reforma, a ortodoxia se concentrou na formulação de doutrinas sistemáticas e na interpretação das Escrituras como a única fonte de autoridade. Isso levou a um forte racionalismo teológico, mais preocupado com a correta formulação de dogmas do que com experiências místicas. Abordagem da revelação. Ortodoxia oriental. Tillich observa que a teologia oriental tende a conceber a revelação de forma mais participativa e dinâmica. Ela valoriza os mistérios sacramentais, a liturgia e a tradição como meios pelos quais Deus se revela ao homem. Ortodoxia protestante. No protestantismo, a revelação é frequentemente vista como algo encapsulado nas escrituras. A ênfase recai sobre o estudo exegético e a interpretação teológica, com menos espaço para o mistério e a experiência comunitária litúrgica. Visão de Deus. A tradição oriental enfatiza a transcendência divina e o mistério de Deus. Sua teologia frequentemente evita definições absolutas sobre a essência divina, utilizando a apofaticidade, teologia negativa, que reconhece os limites da razão humana em descrever Deus. Ortodoxia protestante. A ortodoxia protestante, influenciada pela racionalidade ocidental e pela necessidade de formular doutrinas claras, tende a sistematizar a compreensão de Deus. Isso muitas vezes levou a um antropomorfismo ou a uma visão de Deus como legislador e juiz, especialmente nas correntes mais calvinistas. Centralidade da graça. Ortodoxia oriental. Tillich destaca que a ortodoxia oriental tem uma visão sinergética da graça, enfatizando a cooperação entre o ser humano e Deus no processo de salvação. Isso está relacionado à noção de teose, em que o ser humano participa da natureza divina. Ortodoxia protestante. No protestantismo, especialmente na teologia reformada, a graça é frequentemente concebida como monergética, ou seja, a salvação é inteira uma obra de Deus, sem cooperação humana. Cooperação humana. A doutrina da justificação pela fé foi central para essa visão. A relação com a modernidade. Ortodoxia oriental. Tillich sugere que a ortodoxia oriental foi menos afetada pelas pressões da modernidade, em parte devido à sua localização geográfica e à continuidade de suas práticas. No entanto, isso também significou uma menor interação com as questões levantadas pelo iluminismo e pela ciência moderna. Ortodoxia protestante. A ortodoxia protestante, localizada no Ocidente, enfrentou diretamente os desafios da modernidade. Isso levou a tensões significativas, como o surgimento do liberalismo teológico e a teologia dialética, que buscavam respostas para a crise da fé no contexto de uma cultura secularizada. Cultura e espiritualidade. Ortodoxia oriental. Tillich aprecia o foco da ortodoxia oriental na espiritualidade holística, que integra teologia, liturgia, arte e prática comunitária. Ele vê nisso uma continuidade que preserva a dimensão mística do cristianismo. Ortodoxia protestante. No protestantismo, especialmente em suas formas ortodoxas mais rígidas, Tillich percebe uma fragmentação entre a teologia e a vida espiritual. A ênfase na doutrina frequentemente se sobrepôs à espiritualidade e à estética. Reflexão geral de Tillich. Tillich não propõe uma hierarquia entre as duas tradições, mas usa o comparativo para destacar as limitações e os potenciais de ambas. Ele sugere que a ortodoxia oriental, com sua ênfase no mistério e na experiência mística, oferece uma perspectiva que pode enriquecer o protestantismo, especialmente no contexto de sua crise moderna. Por outro lado, ele reconhece o dinamismo intelectual e o engajamento cultural do protestantismo como forças que poderiam dialogar com o pensamento oriental de maneira criativa. Essa análise reflete o compromisso de Tillich em buscar uma teologia que integre os aspectos racionais e existenciais da fé, sem perder de vista o mistério e a profundidade espiritual. Paul Tillich aborda de maneira profunda os princípios da Reforma Protestante, ao descrevê-los como dois pilares fundamentais: o princípio formal, a justificação pela graça por meio da fé, e o princípio material, a autoridade exclusiva das Escrituras. Esses conceitos não apenas fundamentam a teologia reformada, mas também revelam as dinâmicas e tensões centrais na relação entre fé, graça e autoridade divina. A seguir, desenvolvo esses temas detalhadamente. O princípio formal, justificação pela graça por meio da fé. Este princípio é o coração teológico da Reforma, defendido especialmente por Martinho Lutero.
Tillich descreve como a justificação pela graça por meio da fé rompe com a visão medieval de salvação, baseada em obras e méritos. Graça como iniciativa divina. Tillich enfatiza que, segundo a Reforma, a salvação é inteiramente obra de Deus. O ser humano, alienado pelo pecado, não pode merecer ou alcançar a reconciliação com Deus por seus próprios esforços. A graça é um presente imerecido, dado por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. Fé como resposta existencial. A fé, para Tillich, não é apenas uma crença intelectual, mas uma entrega total da pessoa ao Deus que oferece a salvação. Essa fé não é um ato meritório, mas a aceitação da graça divina que transforma o ser humano e o reconcilia com Deus. Crítica à mediação institucional. A Reforma rejeitou a ideia de que a Igreja ou os sacramentos possam ser mediadores exclusivos da graça. A justificação ocorre diretamente entre Deus e o indivíduo, sem necessidade de intermediários. Consequências existenciais e éticas. Tillich observa que a justificação pela fé resolve uma tensão profunda da condição humana, o desejo de ser aceito por Deus, apesar da consciência do pecado. Isso liberta o cristão para viver eticamente, não por medo do julgamento, mas como uma expressão de gratidão pela graça recebida. O princípio material. A autoridade exclusiva das Escrituras. O princípio material da Reforma estabelece que as Escrituras são a única autoridade em matéria de fé e prática cristã. Tillich destaca as implicações desse princípio no pensamento teológico e na cultura protestante. Rompe com a tradição medieval. A Reforma rejeitou a visão católica medieval de que a tradição eclesiástica tinha autoridade equiparada à Bíblia. Tillich descreve isso como uma recuperação da centralidade da Palavra de Deus, especialmente como revelada no Evangelho de Cristo. Sola Escritura e sua interpretação. Embora as Escrituras sejam a autoridade máxima, Tillich aponta que a Reforma também trouxe o desafio da interpretação. A liberdade de interpretação permitiu um pluralismo teológico dentro do protestantismo, mas também criou divisões entre as diferentes denominações. Impacto na educação e cultura. A ênfase na Bíblia levou a um foco na alfabetização e na educação, para que todos os cristãos pudessem ler as Escrituras por si mesmos. Isso contribuiu para o avanço cultural e intelectual em muitos países de tradição protestante. Limitações do princípio material. Tillich observa que a ênfase exclusiva nas Escrituras pode levar ao literalismo e ao fundamentalismo, especialmente quando se ignora o contexto histórico e cultural dos textos bíblicos. A tensão entre os princípios. Tillich explora como os dois princípios, embora complementares, também geram tensões. O princípio formal, graça por meio da fé, enfatiza a liberdade e a dinâmica da relação pessoal com Deus, enquanto o princípio material, autoridade das Escrituras, pode levar a uma fixação na letra do texto. Dinamismo versus rigidez. O princípio formal aponta para uma experiência viva e transformadora da fé, enquanto o princípio material pode ser interpretado de forma rígida, resultando em uma religião dogmática ou legalista. Interpretação das Escrituras. A liberdade da graça pode entrar em conflito com uma interpretação estreita da Bíblia. Tillich argumenta que o equilíbrio exige uma leitura das Escrituras que respeite seu caráter simbólico e existencial. Reflexão final de Tillich. Tillich reconhece a profundidade dos princípios da Reforma e sua relevância contínua. Ele sugere que, para o cristianismo moderno, é essencial redescobrir o equilíbrio entre a liberdade da graça e a fidelidade à palavra. A justificação pela fé permanece uma mensagem libertadora para a humanidade alienada, enquanto as Escrituras continuam sendo uma fonte central de orientação, desde que interpretadas de maneira aberta e contextualizada. Esses princípios, para Tillich, não são apenas históricos, mas carregam implicações existenciais e culturais para a teologia contemporânea, especialmente no diálogo com a modernidade. Paul Tillich analisa em teologia protestante no século XX como o fundamentalismo, especialmente em suas vertentes pietista e avivalista, impactou o desenvolvimento e a relevância da ortodoxia protestante. Ele argumenta que o fundamentalismo, embora tenha buscado preservar a essência da fé protestante, frequentemente contribuiu para uma estagnação teológica e para a desconexão entre a teologia protestante e os desafios culturais e intelectuais da modernidade. Abaixo detalho o argumento de Tillich, origens do fundamentalismo e sua relação com a ortodoxia protestante.
Tillich traça o surgimento do fundamentalismo como uma reação ao avanço do liberalismo teológico e das críticas modernas à Bíblia, especialmente do iluminismo e da ciência histórica. No entanto, ao tentar proteger a tradição, o fundamentalismo acabou cristalizando aspectos específicos da ortodoxia protestante. O pietismo e o avivalismo, enquanto movimentos que enfatizavam a experiência religiosa pessoal e a renovação espiritual, reforçaram a necessidade de uma fé fervorosa e de um retorno às verdades bíblicas. No entanto, essa ênfase muitas vezes negligenciou as questões teológicas e filosóficas mais amplas. Consequências para a ortodoxia protestante. Tillich identifica várias formas pelas quais o fundamentalismo influenciou negativamente o desenvolvimento da ortodoxia protestante. Literalismo bíblico. Uma das características centrais do fundamentalismo foi a interpretação literal das Escrituras. Isso reduziu a profundidade simbólica e existencial da Bíblia, transformando-a em um conjunto de verdades fixas e inquestionáveis. Essa abordagem ignorava o contexto histórico e cultural dos textos e limitava o diálogo com a crítica bíblica moderna. Resistência ao intelectualismo. O fundamentalismo frequentemente rejeitou a teologia acadêmica e as ciências humanas, vendo-as como ameaças à pureza da fé. Isso isolou o protestantismo fundamentalista dos avanços intelectuais e culturais, criando uma ruptura entre a teologia e a sociedade. Foco exclusivo na salvação individual. Embora o pietismo e o avivalismo trouxessem renovação espiritual, sua ênfase na salvação pessoal muitas vezes negligenciava questões sociais e coletivas. Tillich critica essa visão como uma forma de escapismo religioso, incapaz de enfrentar os desafios éticos e políticos do mundo moderno. Fragmentação do protestantismo. O fundamentalismo contribuiu para a proliferação de denominações e seitas protestantes, cada uma reivindicando a interpretação correta das Escrituras. Isso enfraqueceu a unidade do protestantismo e reduziu sua relevância como uma força cultural coesa. A crise de relevância. Tillich argumenta que o fundamentalismo exacerbou uma crise de relevância da ortodoxia protestante. Desconexão com a modernidade. A recusa do fundamentalismo em dialogar com os avanços científicos, filosóficos e sociais do século XIX e XX alienou a teologia protestante de muitos intelectuais e setores da sociedade. A ortodoxia, influenciada pelo fundamentalismo, tornou-se cada vez mais marginalizada no debate público. Perda de profundidade teológica. Ao simplificar questões complexas para se alinhar a uma visão rígida da fé, o fundamentalismo impediu a evolução teológica. Isso limitou a capacidade do protestantismo de oferecer respostas às questões existenciais e culturais contemporâneas. A crítica existencial de Tillich. Tillich vê o fundamentalismo como uma resposta ansiosa à crise da fé, mas critica sua incapacidade de lidar com as questões existenciais profundas do ser humano. Em sua visão, o fundamentalismo tenta substituir a experiência genuína da fé por um sistema rígido de crenças e práticas, afastando-se do cerne da reforma protestante, que enfatizava a liberdade da graça e a renovação constante da teologia. Possíveis soluções. Embora Tillich seja crítico do fundamentalismo, ele também sugere caminhos para superar suas limitações. Integração com a modernidade. Ele defende a necessidade de um protestantismo que dialogue com as ciências, a filosofia e a cultura, resgatando a profundidade da tradição reformada. Redescoberta do simbolismo bíblico. Tillich propõe uma interpretação existencial e simbólica das Escrituras, que vá além do literalismo e revele o poder transformador da palavra. Foco na relevância social. Ele argumenta que o protestantismo deve reencontrar sua relevância no mundo, engajando-se com questões éticas, políticas e sociais. Conclusão. Para Tillich, o fundamentalismo, apesar de suas intenções de proteger a ortodoxia protestante, acabou por prejudicar sua capacidade de dialogar com a modernidade e de oferecer respostas significativas às crises da fé e da cultura. Sua análise é tanto uma crítica quanto um chamado para uma teologia protestante renovada que seja fiel à sua essência reformada e relevante para os desafios contemporâneos. Paul Tillich, ao discutir os fundamentos da ortodoxia clássica, argumenta que ela sempre operou em dois níveis teológicos: a teologia natural e a teologia revelada. Esses níveis representam duas formas complementares, mas distintas de compreender a realidade divina e estabelecer uma base para o discurso teológico.
Tillich explora as implicações, tensões e interrelações desses dois níveis, destacando sua importância para a tradição cristã e seus desafios no contexto moderno. A teologia natural. A teologia natural refere-se à compreensão de Deus por meio da razão humana, da observação da natureza e do estudo filosófico, sem a necessidade de revelação sobrenatural. Tillich vê esse nível como essencial para estabelecer uma ponte entre a experiência humana e a realidade divina. Base racional para a fé. Tillich argumenta que a teologia natural fornece uma fundamentação racional para a existência de Deus e para os princípios éticos que derivam dessa crença. Ela permite que a fé dialogue com outras áreas do conhecimento humano, como a ciência e a filosofia. Conexão com a filosofia grega. Tillich destaca a influência da filosofia grega, especialmente de Aristóteles e Platão, na formulação da teologia natural cristã. O conceito de primeiro motor imóvel, ou causa final, por exemplo, foi adotado pela ortodoxia clássica como parte de seu arcabouço teológico. Limitações da teologia natural. Tillich reconhece que a teologia natural é incapaz de alcançar as profundezas do mistério divino. Embora possa indicar a existência de Deus, ela não pode oferecer um conhecimento pessoal ou salvífico de Deus. Essa limitação prepara o caminho para a necessidade da teologia revelada. A teologia revelada. A teologia revelada se baseia na comunicação direta de Deus à humanidade por meio das Escrituras, da encarnação de Cristo e da tradição da Igreja. Tillich considera este nível essencial para o núcleo da fé cristã. A singularidade da revelação. Tillich enfatiza que a teologia revelada lida com eventos históricos concretos, como a vida, morte e ressurreição de Cristo, que são considerados manifestações diretas de Deus na história. Esses eventos transcendem o que a razão humana pode alcançar por si só. Caráter existencial e simbólico. Para Tillich, a teologia revelada vai além do conhecimento intelectual, envolvendo uma experiência existencial que transforma o ser humano. Os símbolos e narrativas da revelação não são apenas declarações de verdade, mas meios pelos quais o ser humano se conecta com o sagrado. Dependência da fé. Diferentemente da teologia natural, a revelação requer um ato de fé para ser compreendida e aceita. Essa fé é, por si mesma, uma resposta ao encontro com o divino. A tensão entre os dois níveis. Tillich identifica uma tensão histórica e teológica entre a teologia natural e a revelada, que pode ser observada em diferentes momentos da tradição cristã. Autonomia versus dependência. A teologia natural enfatiza a capacidade da razão humana de compreender aspectos de Deus, enquanto a teologia revelada destaca a dependência da humanidade em relação à graça divina para um conhecimento mais profundo. Crises na modernidade. Tillich observa que, com o advento da modernidade, a teologia natural foi desafiada pelo avanço das ciências e pelo ceticismo filosófico. Ao mesmo tempo, a teologia revelada enfrentou críticas pela sua associação com dogmas rígidos e interpretações literais das Escrituras. A interdependência entre os dois níveis. Apesar da tensão, Tillich afirma que os dois níveis não são mutuamente excludentes, mas interdependentes. Ele argumenta que uma teologia cristã robusta precisa integrar ambos. A teologia natural como preparação para a revelação. A teologia natural pode criar uma abertura para a revelação, fornecendo uma base racional que torna a fé compreensível e defensável em um mundo pluralista. A revelação como o cumprimento da razão. Tillich sugere que a revelação não contradiz a razão, mas a completa, levando o ser humano além dos limites de seu entendimento natural para um encontro transformador com o divino. Símbolos e razão. Para Tillich, os símbolos da teologia revelada devem ser compreendidos de maneira que façam sentido dentro do arcabouço racional fornecido pela teologia natural, preservando sua profundidade existencial. Relevância no contexto moderno. Tillich propõe que a teologia contemporânea precisa revitalizar essa relação entre os dois níveis, especialmente em um mundo que frequentemente separa a fé da razão. Ele defende uma abordagem que respeite as contribuições da teologia natural, sem comprometer a centralidade e o mistério da revelação cristã. Conclusão. Ao lidar com os dois níveis teológicos, Tillich oferece uma visão integrada e equilibrada. Ele reconhece as limitações de cada abordagem isoladamente, mas vê sua interação como essencial para a teologia cristã. A teologia natural prepara o caminho para a revelação, enquanto a teologia revelada transcende e dá sentido final à razão.
Tillich, assim, propõe uma síntese que permite ao cristianismo dialogar com a modernidade sem perder sua profundidade espiritual e existencial. No primeiro capítulo de Teologia Protestante no século XX, Paul Tillich examina as interações e tensões entre ortodoxia, pietismo e racionalismo, três movimentos que moldaram profundamente a tradição protestante após a Reforma. Ele analisa como cada um deles emergiu, contribuiu para o desenvolvimento da teologia protestante e, ao mesmo tempo, revelou suas limitações no enfrentamento das crises intelectuais e espirituais do mundo moderno. Tillich estrutura suas ideias em torno do impacto teológico, cultural e existencial dessas correntes, que passo a detalhar. A ortodoxia protestante. Tillich define a ortodoxia protestante como o esforço sistemático de formular e defender os dogmas da reforma em resposta às pressões da contra-reforma e do racionalismo emergente. Sistema teológico fechado. A ortodoxia protestante buscou consolidar a fé reformada em sistemas doutrinários rígidos, frequentemente expressos em confissões de fé e catecismos. Tillich critica essa sistematização como uma tentativa de fixar as verdades da reforma em um molde estático, perdendo o dinamismo original da experiência religiosa. Dependência da razão escolástica. Tillich observa que a ortodoxia protestante, ironicamente, adotou a lógica escolástica medieval como ferramenta para defender suas doutrinas. Isso levou a uma abordagem intelectualizada da teologia, afastando-a da experiência espiritual e do contexto cultural dinâmico. Perda do conteúdo existencial. Ele argumenta que, embora a ortodoxia tenha preservado os princípios centrais da reforma, como a justificação pela graça por meio da fé, esses conceitos tornaram-se fórmulas teológicas, desprovidas do impacto existencial que originalmente mobilizou o movimento reformador. O pietismo. O pietismo surge como uma reação à rigidez da ortodoxia, buscando revitalizar a espiritualidade protestante com um foco na experiência pessoal e prática da fé. ênfase na experiência religiosa. Tillich reconhece o pietismo como uma tentativa legítima de restaurar a dimensão vivencial da fé cristã, colocando a renovação espiritual, a santificação e a ética cristã no centro da vida religiosa. Para os pietistas, a fé não era apenas um conjunto de crenças, mas uma relação viva com Deus. Individualismo e subjetividade. Tillich critica o pietismo por seu foco excessivo no indivíduo, que muitas vezes negligenciava os aspectos comunitários e estruturais da fé. Ele observa que essa subjetividade contribuiu para um afastamento do pietismo em relação às questões teológicas e culturais amplas. Alienação do contexto cultural. Embora o pietismo tenha revitalizado a prática da fé, sua tendência introspectiva e apolítica o isolou das grandes transformações intelectuais e sociais da modernidade, limitando seu impacto cultural. O racionalismo. O racionalismo emerge como uma força externa e interna ao protestantismo, influenciado pelas ideias do iluminismo e pela ênfase na razão como fonte primária de conhecimento. Crítica à revelação e à tradição. O racionalismo protestante rejeitou as interpretações dogmáticas e sobrenaturais da ortodoxia, buscando uma abordagem mais racional e ética à religião. Tillich aponta que isso levou ao desenvolvimento de uma teologia moral, centrada nos princípios éticos universais e na ideia de Deus como criador e legislador moral. Ruptura com o sobrenaturalismo. Tillich identifica no racionalismo um movimento em direção ao deísmo, que reduzia Deus a uma causa primeira, distante da história e da vida humana. Esse afastamento do caráter pessoal e relacional de Deus para ele enfraqueceu o impacto existencial da fé protestante. Contribuições e limitações. Embora o racionalismo tenha contribuído para o diálogo entre a teologia e as ciências humanas, Tillich critica sua incapacidade de abordar as questões existenciais e espirituais mais profundas, que escapam à esfera da razão. As relações entre ortodoxia, pietismo e racionalismo. Tillich explora como esses movimentos se influenciaram mutuamente, mas também geraram tensões significativas. Ortodoxia e pietismo. Enquanto o pietismo reagiu contra a rigidez da ortodoxia, ele também preservou muitos de seus elementos doutrinários, reinterpretando-os de forma mais prática e emocional. Contudo, sua rejeição da estrutura sistemática da ortodoxia dificultou uma integração teológica mais profunda. Pietismo e racionalismo.
Embora o pietismo e o racionalismo tivessem objetivos diferentes, ambos rejeitaram aspectos da ortodoxia. No entanto, o pietismo priorizava a subjetividade religiosa, enquanto o racionalismo exaltava a razão e a objetividade. Ortodoxia e racionalismo. Tillich aponta que o racionalismo expôs as limitações intelectuais da ortodoxia, mas sua crítica ao sobrenaturalismo também desafiou elementos essenciais da fé protestante, especialmente em relação à doutrina da revelação. Reflexões de Tillich sobre os três movimentos. Tillich interpreta esses três movimentos como respostas parciais e limitadas aos desafios enfrentados pelo protestantismo em diferentes contextos históricos. A ortodoxia preservou os fundamentos doutrinários da reforma, mas perdeu o dinamismo e a relevância cultural. O pietismo revitalizou a espiritualidade protestante, mas tornou-se isolado em sua subjetividade. O racionalismo promoveu o diálogo com a modernidade, mas em muitos casos comprometeu menções espirituais e sobrenaturais da fé. Conclusão. Tillich sugere que a teologia protestante do século XX deve superar as limitações desses três movimentos, integrando suas contribuições positivas em uma abordagem que recupere tanto a profundidade espiritual quanto a relevância cultural do cristianismo. Ele propõe uma teologia que dialogue com as questões existenciais e culturais do mundo moderno, sem abandonar a riqueza das tradições ortodoxa, pietista e racionalista. Essa síntese para Tillich é essencial para restaurar a vitalidade e o impacto do protestantismo no mundo contemporâneo.